mulher que goza, a mulher que tem orgasmos múltiplos, encontra um lugar de potência que vem de uma autoestima que é muito pouco conhecida socialmente. A autoestima da potência orgástica vem de um outro lugar, vem de um lugar interno. E aí você fala, eu sou muito poderosa de conseguir chegar nesse lugar só com o meu corpo. Eu passei grande parte da minha vida profissional trabalhando em grandes empresas e tal, e nesse processo de ir angariando mais coisas e chegando em lugares privilegiados, uma carreira super rápida e ascendente. E aí eu comecei a me fazer essa pergunta, o que de fato me dá prazer genuíno na vida? E as respostas estavam sempre muito condicionadas a algo relativo a consumo. Ou uma experiência que custava muito dinheiro, ou a possibilidade de comprar algo, ou a possibilidade de ir num restaurante. E aí fui fazer o Caminho de Santiago, umas férias. E o Caminho de Santiago foi muito uma virada de chave nessa história do prazer, porque no Caminho de Santiago a gente leva o mínimo necessário. Eu percebi o quanto as coisas mais prazerosas da vida exigiam muito pouco dinheiro mesmo. E aí eu voltei do Caminho de Santiago e resolvi pedir demissão. Fui fazer curso de desenho, curso de escrita, curso de canto, curso de dança. Depois eu fui fazer um curso de parteria tradicional com uma parteira mexicana, que foi muito legal. E o grande clique nessa história foi a abordagem que essa parteira traz a respeito de sexualidade. Essa perspectiva de como as condições para um bom parto são as condições para um bom sexo. E as condições para um bom sexo é uma boa sexualidade. E aí eu percebi o quanto esse assunto está completamente fora da nossa alçada de ensino, de educação em casa. Desde muito cedo, a criança entra em contato com um universo muito perigoso da sexualidade. É assim, evite esse universo, porque ele é muito perigoso. Ninguém traz todo o lado luz e potência do que é olhar para sua sexualidade. E aí abriu um portal fundamental para eu mergulhar na minha história, na história da minha sexualidade, quais eram os meus traumas, quais eram as minhas dores. E eu percebi o quanto era urgente falar sobre isso com mulheres. O primeiro passo para a gente poder se empoderar do nosso prazer, do nosso corpo, dos nossos limites, é a gente se permitir questionar as nossas verdades absolutas. A grande parte das mulheres aprendem que elas têm que ser boas meninas, boas moças, boas esposas, boas filhas, né? A gente tem que ser sempre boa para alguém e não boa para a gente. No universo do sexo também, a gente sempre aprende que a gente tem que ser boa de cama para o outro e não boa de cama para a gente. Isso faz com que a gente pule justamente o capítulo inicial dessa história, que é conhecer o nosso corpo. Quando a gente começa a se empoderar dos nossos limites, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, a gente passa a ter autonomia. Porque não é mais o outro que me dá prazer, não é mais o outro que sabe o que me faz bem. Eu não tô mais tão refém de tantos abusos, de ser desrespeitada pelo outro, porque tá claro pra mim aonde vai o meu limite. E historicamente a gente não sabe onde estão os nossos limites. E a gente só se dá conta de que foi abusada depois, porque a gente não consegue. Se a gente não sabe dos nossos limites, como a gente estabelece limites para o outro? Todo homem deveria saber que prazer feminino tem muito pouco a ver com penetração. Toda mulher deveria saber que o prazer da mulher tem muito pouco a ver com penetração. Se tem algo que ajuda muito a gente ressignificar a relação a dois, a possibilidade de a gente transar, por exemplo, sem penetrar. Tem assim, 95% do nosso corpo que não é genital. Como que a gente transa com o corpo sem usar o genital? Tem muito mais a ver com essa conexão sensorial, com pele, com clitóris, que é externo, né? A parte mais sensível dele é externo, com a possibilidade de sentir cheiros, com a possibilidade de olhar. Então usar a criatividade também para ampliar os repertórios. A gente precisa encarar o medo e olhar. Porque quando que o medo inviabiliza? Quando que o medo impede a gente? Quando a gente não dá contorno a ele. A hora que você encara a tua sombra, a hora que você encara seu trauma, você começa a dar contorno e falar: ah, você tem esse tamanho, olha, você não é tão grande quanto eu imaginava. E aí você consegue incorporar o medo e o seu trauma na tua vivência e não deixar ele ali, né, paralelo, mas sim ele faz parte. E hoje eu posso te dizer que o que me faz estar aqui, falando de prazer feminino, é ter me conectado com traumas muito profundos de infância. Missão na vida é você olhar para o que te incomoda, é olhar para o que te traumatiza e saber como você sai desse lugar de repetição e de vítima do seu trauma.
Acho que mais prazer na vida parte sempre dessa possibilidade de você poder se reconectar. Eu costumo dizer que banho pra mim é um momento sagrado, assim. Então, curtir muito o seu banho, fechar o seu olho, perceber por onde a água corre. E na sexualidade, eu acho muito importante que a mulher tenha os seus momentos de prazer. Ter uma prática pra se masturbar, pra se excitar, pra conhecer o genital, pra colocar um espelhinho lá e olhar pra sua vulva. A gente não sabe onde dá prazer e onde não dá. E aí a gente fica esperando que o outro faça a gente gozar. Agora, se a gente não sabe como que a gente goza, como é que a gente espera que o outro saiba? Em geral, o caminho de chegada na prazerela das mulheres é vir para as minhas oficinas. Eu faço oficinas de empoderamento do prazer. E aí, a grande maioria delas fala assim, nossa, criei uma questão lá em casa, porque meu marido queria saber o que eu ia fazer lá. Como assim que você vai lá se empoderar do seu prazer, sendo que essa responsabilidade é minha? O último casal que veio, chegou aqui muito assim, o marido nunca tinha vindo aqui, a mulher já tinha vindo aqui algumas vezes, já tinha feito 5 sessões de terapia orgástica comigo e já tinha vindo nas minhas oficinas de empoderamento do prazer e falou, eu preciso incluir o meu marido, senão eu vou me separar, porque a gente não tá conseguindo mais conversar e se encaixar. E aí ela trouxe ele para fazer uma imersão que a gente chama de alquimia prazerosa. E quem dá o curso sou eu e o meu marido, né? Então a gente mostra na gente como é, né, esse toque, como é esse amor na prática. E aí foi um processo lindo, é um processo lindo sempre, mas com esse casal foi especialmente lindo. E eles saíram daqui dizendo, muito emocionados, e dizendo, a gente chegou aqui pensando em se separar e a gente tá pensando em ter um outro filho. Porque é muito importante, é isso que vocês fazem aqui, essa possibilidade de fazer as pessoas se reencontrarem de um lugar que elas tinham perdido há muito tempo. A dica de hoje é sobre o seu primeiro vibrador. Não faça como eu. Meu primeiro vibrador foi um pinto desse tamanho, um falo desse tamanho. Isso aqui não é legal para um começo. Porque lembram, eu acabei de falar que sexo pra gente tem muito pouco a ver com penetração. Tem muito mais a ver com exploração do nosso corpo e tudo mais. O que você pode optar é por um vibradorzinho desse tamanho. Não parece um batonzinho? Olha que maravilhoso. Ele tem uma vibração maravilhosa. Na hora que eu ligo aqui, ele quase pula da minha mão. E aí você começa a brincar consigo mesma. Aí começa a brincadeira de fato. Aproveite muito o seu primeiro vibrador, ou segundo, ou terceiro. Mas sempre lembre que a hora que você for comprar um vibrador, se preocupe com a vibração e não com o tamanho, tá?